Irmãos, vamos orar mais uma vez. Quero pedir que o Senhor Deus abençoe o nosso tempo de exposição da palavra. Senhor, nós vamos agora abrir Tua lei, a Tua palavra repleta da boa nova de salvação, não só dos nossos pecados em relação a Ti, mas inclusive das implicações em relação ao próximo. Então nós te damos muitas graças, porque evangelho não tem a ver só com salvação e relacionamento com o Senhor. Tem a ver com relacionamento com os nossos cônjuges também. Nossa oração nesta manhã é que o evangelho fique mais claro à medida que olhamos para o casamento. Abençoa a leitura e exposição da Tua palavra. Freia toda aplicação minha que é indevida e permita que nossas reflexões sejam de fato, reflexo fiel daquilo que o Teu livro nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia em Colossenses 3. Eu vou fazer uma leitura mais longa do que eu vou explicar hoje, mas eu acho importante porque é a parte 2 do texto que a gente vai estudar esse final de semana, tá? Então, ontem, para quem estava aqui à noite, nós lemos versos 1 a 17 e eu fiz um panorama pensando algumas partes. Não expus, não expliquei tudo, é muita coisa para a gente meditar, mas a ideia ontem foi abrir falando de Cristo como fundamento de toda a nossa vida. E um dos objetivos que eu tinha ontem é mostrar que num retiro de casais como este, num evento que é voltado para casais, embora a gente possa, e hoje eu vou falar de coisas específicas da vida do casamento, a gente não tem que pensar que é só isso que serve para a vida do casal. Inclusive, se nós pensamos nisso, evento de casais fica muito centrado nas atividades nossas em relação um ao outro. E a gente se esquece de que o casamento tem que ser vivido à luz do evangelho, das coisas que Jesus fez na vida da gente e ainda está fazendo. Então o objetivo ontem era mostrar como Cristo aparece em Colossenses de maneira assim muito rica. Né? Então, se você prestou atenção, ontem nós falamos da mente de Cristo, mas depois fala que Cristo é tudo em todos, depois nós falamos sobre a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo, tudo de Cristo, né? E assim fechamos mostrando como Cristo permeia toda a vida cristã e não só a vida religiosa. Então hoje, quando eu for falar de casamento, eu vou fazer aplicações parecidas com o que eu fiz ontem. Se você deve ter me ouvido falar mais de uma vez ontem que fazer tal coisa, ímpios também fazem. Por quê? Porque nós não estamos pregando aqui apenas aquilo que é natural. Se for aquilo que é natural, o que a gente prega é aquilo que os reformadores chamavam de lei. E lei não adianta, lei só desgraça a gente. Lei só mostra a nossa incompetência e não faz nada por nós e em nós. A gente precisa do evangelho, que vai além da lei e permite que nós não só sejamos libertos dos nossos pecados, mas sejamos capacitados a cumprir a ordenança divina, a lei. Então, é entender esse binômio lei e evangelho que está lá atrás em Agostinho de Hipona, no 5º século da igreja cristã, permeia a história da igreja. Os reformadores no século XVI falam tão bem dela, tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. E por que dessa introdução antes de ler o texto? É porque a gente pode ler o texto e falar de casamento de uma maneira muito comum, com excelentes dicas e excelentes ilustrações. Tem gente que é boa para falar para casal, eu não sou, assim, no sentido de contar piada boa. Né? De trazer ilustrações assim, que todo mundo fala, uau, que fantástico. E a maioria dos retiros de casais são isso. São dicas interessantes. Olha, quando você for cuidar da esposa, lembra daquele buquezinho de flor? Muita coisa assim que tem a ver com o amor natural, como eu mencionei antes. Não com o amor sobrenatural de Deus em Cristo, que nos transforma para que pecadores sejam muito diferentes daquilo que o nosso coração naturalmente é propício a fazer. Então, eu quero que a gente pense hoje, amanhã e domingo sobre coisas que são estritamente evangélicas, tá? Genuinamente evangélicas, isto é, que tem a ver com o evangelho. Porque, do contrário, a gente vai estar falando coisa que muita pessoa descrente vai ouvir e falar assim, pô, legal, gostei do evento, bacana, assim, carinho, chocolatinho um pro outro, tal, que bacana. E tudo isso, ímpio sabe fazer.
né? Uma boa família descrente que mora perto de você sabe fazer, tá? Mas tem coisas que a gente tem que tirar da palavra aqui que não tem a ver com lei, tem a ver com o evangelho, que vai muito além da lei que rege os homens. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer do verso 18 até o 4:1. Eu não vou expor tudo isso. Esse é o texto que eu vou trabalhar ao longo das 3 palavras de hoje, amanhã e depois, tá? Mas eu quero que você tenha uma noção do todo, porque eu vou fazer uma aplicação sobre isso no começo da minha exposição. Então, Colossenses 3, de 18 até o 4, verso 1, diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a palavra do Senhor. Então, ontem eu falei sobre a nova vida em Cristo. E eu quis dizer que a nova vida em Cristo não afeta só a nossa relação com Deus, mas toda e qualquer relação ou relacionamento com o próximo. Então, é importante que nós, como cristãos, principalmente quando a gente testemunha pessoas de fora, dizer a eles e mostrar a eles, talvez trazendo-os em casa, fazendo um jantar, recebendo essas pessoas que nós queremos aproximar do Senhor Deus, e dizer para eles que mais de Deus não nos isola das pessoas. Antes nos faz ainda mais dedicados a elas. A visão que o mundo tem, deturpado, é verdade, mas que às vezes tem certa razão, é que quando a pessoa vai para a igreja, ela deixa a família. Principalmente quando a família é meio quebrada. Vai só a esposa, não vai o marido, ou vai só o filho, não vão os pais. Vai falar, foi para a igreja, agora esqueceu da gente. É claro que essa reclamação é uma reclamação de quem queria uma exclusividade maior e agora tem que dividir o seu tempo com as coisas do Senhor. Porém, é importante compreender que o nosso testemunho implica em mostrar que quando o Senhor e Deus enche a nossa vida, a gente não se distancia das pessoas. Ao contrário, a gente as serve melhor. Tá? Cristianismo provoca uma revolução na nossa vida comunitária. Ontem eu li textos que falavam uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, não é? E esses mandamentos cumpridos no poder e no modelo de Cristo, eles de fato trazem um testemunho muito interessante, tá? Algo que eu mencionei ontem rapidamente também foi de que os relacionamentos eles fluem da abundância da palavra de Deus na vida dos fiéis. Eu falei do instruí-vos e aconselhai-vos como resultado de ser cheio do Espírito, mas que em Colossenses, em Efésios fala de ser cheio do Espírito, mas em Colossenses fala de ser cheio da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o verso 16 do capítulo 3. Isso mostra que a abundância da palavra de Deus redunda em vida, não só em vida pública, mas em vida prática e no relacionamento familiar, tá? E a gente vai estudar hoje, amanhã e depois 3 tipos de relacionamentos próprios da vida particular, isto é, do ambiente do lar. Eu sei que quando eu li pais, esposa, marido, pais e filhos, até aqui tudo normal. Quando a gente lê servos e senhores, é um pouco estranho pensar em lar, mas naquela época você tinha eles como parte do contingente familiar. Os servos eram parte da família. Lembre-se quando Abraão fez uma aliança com o Senhor e o Senhor Deus pediu que o sinal fosse aplicado a todo macho, inclusive aos escravos e aos filhos dos escravos, porque todos ali eram família de Abraão. Então a bênção não veio só com aqueles que têm sangue azul, tá? Para aqueles que têm sangue azul, veio a todos aqueles que tinham algum contato com Abraão. É muito interessante isso, porque isso mostra que a fé ela transcende laços de sangue. Tá?
Ela transcende laços de sangue. Todo mundo que estava na casa de Abraão estava recebendo o selo da aliança de Deus com Abraão. Então isso é muito importante a gente entender. Então servos também serão tratados como parte da casa. Então no domingo a gente vai falar sobre isso, é a última mensagem, tá? Agora, por que eu fiz questão de ler todo esse texto? Porque eu quero mostrar que Colossenses 3 reflete a mesma ordem de Efésios 5, do verso 22 até Efésios 6, verso 9. Trata primeiro do relacionamento do marido e da mulher, depois de pais e filhos, depois de servos e senhores. E isso nos ensina pelo menos duas lições muito preciosas. A própria estrutura, antes de entrar no próprio mandamento, na própria orientação para cada uma das partes, duas lições preciosas. A primeira é que existe uma igualdade de valor que nós temos em Cristo, mas ela não elimina a hierarquia de autoridades dentro da ordem social humana. Eu vou repetir. Nós somos iguais em Cristo. Ontem nós falamos da unidade, mas a igualdade que nós temos em Cristo, igualdade de valor entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre servos e senhores. Em Cristo não existe escravo nem livre, eu mencionei ontem o texto. Isso não elimina a hierarquia de autoridades dentro da ordem social humana. Isso aqui é significativo porque Paulo sempre se dirige primeiro aos grupos que estão sob autoridade, né? As esposas, filhos e escravos. Mas autoridade não é sinônimo de valor. Sabe por que é importante eu dizer isso? Porque na área do relacionamento do homem e da mulher, isso hoje é bastante confuso, quando a gente entra em discussões sobre o movimento feminista e tudo mais tal. Mas eu creio que nos outros dois não é confuso e a gente pode usar até para explicar às pessoas. Olha que interessante. Se eu falasse assim, senhores e escravos, não existe diferença de valor, mas existe diferença de autoridade. As pessoas têm dificuldade de enxergar isso, porque para elas a diferença de autoridade e de escravidão implica em diferença de valor. Em contrapartida, ninguém acha isso da relação de pais e filhos. Por exemplo, ninguém entende que um menino de 8 anos, de 10 anos, vale menos do que o seu pai e sua mãe, embora esteja debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Então, Paulo está falando de 3 relacionamentos, dos quais o do esposa e marido, essa relação de autoridade, de valor, ela é confusa. A de escravos e senhores, a gente já tem uma posição definida, à luz de tudo aquilo que nós experimentamos no Ocidente em termos de escravidão. Então a gente normalmente já tem uma posição definida já sobre escravidão ser ruim. E de pais e filhos não. A gente não enxerga a autoridade dos pais sobre os filhos como sendo uma coisa ruim. Na maioria das vezes até educadores seculares vão dizer: pai, você precisa mostrar para o filho que você tem autoridade. Casa não pode fazer tudo. Casa não é dele e tal. Então até educadores seculares têm essa noção, mesmo sem a luz do evangelho. Estou dizendo isso para que a gente perceba então que o conceito de autoridade masculina no casamento não significa depreciação da mulher. Então se isso é verdade acerca dos outros 2 relacionamentos, então é verdade acerca do casamento também. Tanto é que, por haver igualdade de valor, cada um dos 3 relacionamentos da nossa passagem exigem de ambas as partes. Tem exigência tanto para a esposa quanto para o marido, tanto para o filho quanto para o pai, tanto para o senhor, o servo quanto para o senhor, tá? Então, até quem está em posição de autoridade tem responsabilidades diante do Senhor. Então, a primeira lição que a gente aprende é que igualdade de valor não elimina hierarquia de autoridades. E isso é importante a gente compreender, porque normalmente nós fundimos as coisas. É só você compreender assim que alguém parece estar usando de autoridade sobre você para dizer: o que você acha? Quem que você acha que você é, cara? Então percebe como isso é tão maculado no nosso meio? Se eu chego e falo assim: faz favor, pega aquilo lá e volta. Ô, pastor, ele está achando que sou agora escravo? Funcionário? A gente fala assim, porque para nós estar debaixo de autoridade quase sempre confunde com essa ideia de diferença de valor. Segunda lição importante que essa estrutura dos relacionamentos nos ensina
é que Paulo enumera uma ordem de prioridades quanto aos relacionamentos. A ordem é primeiro o casamento, em segundo lugar os filhos, depois o ambiente de trabalho. E essa ordem é muito importante ser mantida assim. A ordem, ela comunica o que Deus nos deu de valor e que nem sempre nós percebemos. Veja, no nosso contexto é fácil a gente enxergar uma pessoa que esteja se envolvendo tanto no trabalho, que a gente chama de workaholic, né? Que diz assim, você está negligenciando a família. Isso é mais fácil de a gente perceber. Mas o que eu creio que seja mais sutil é a inversão que muitos adultos acabam fazendo quando eles destacam a relação com o filho mais do que a relação com o cônjuge. Essa é mais comum no nosso meio. E essa é quase que aceitável. Vou dar 2 exemplos. Uma vez, levando os meninos na escola, lá em São Paulo, eu ouvi um pai cristão que estava pegando os filhos, aí abraçando, sendo carinhoso. Falei, que delícia, né, de abraçar os filhos. Eu falei, pastor, isso aqui é especial, né? Tipo assim, eu não estou dizendo que com a minha esposa não seja especial, muito bom também, mas com eles assim, é um negócio diferenciado, né? Ele estava falando um negócio que ele estava achando que era bom, assim, para eu dizer assim, uau, que lindo. Outro pastor que eu conheci palestrava sobre a relação de pais e filhos como algo assim que você não consegue apagar. E ele usou uma ilustração muito legal, inclusive cativante, porque você guarda isso bem. Mas o intento dele era mostrar que a relação de pai e filho, ou de mãe e filho, é impossível de você apagar. Ele disse assim que marido e mulher, você pode falar, ele é o meu ex. Mas você nunca tem ex-filho, ex-filha. Então, ele queria dizer que filho e filha sempre são filhos e filhas. Isto é um relacionamento que não acaba, que não se parte. Veja, essas ilustrações que eu estou dando de pessoas que falam de um vínculo muito forte com os seus filhos, atende a não compreender a riqueza da aliança que existe no casamento. Quando Deus quis se relacionar com o homem, ele não fez apenas gente brotar dele, como se biológico fosse mais forte do que pactual. Ele fez aliança. A aliança na Escritura é muito significativa. Inclusive é a base do biológico no nosso contexto. É só com quem você tem aliança que você deve ter filhos biológicos. O biológico está subordinado ao pactual na Escritura. Isso é muito significativo. Então não adianta dizer assim, mas ele é meu sangue. Ela é meu sangue. Porque na Escritura a aliança é muito, muito, muito significativo. Então, quando a gente fala do casamento como uma aliança e como o primeiro relacionamento desses 3, nós estamos mostrando que o casamento funciona como espelho da relação de Deus com o seu povo. Paulo faz isso quando ele compara ao relacionamento de Cristo com a igreja. Ele pega o casamento, tá? E o casamento, ele foi criado então, alguns autores dizem, como uma parábola do relacionamento entre Cristo e a igreja. Tanto é que a Bíblia começa a narrativa dela com um casamento logo em Gênesis 2, quando une homem e mulher, e termina com um casamento lá em Apocalipse 21, quando Jerusalém desce ataviada como noiva para encontrar o seu Senhor, não é? Então a linguagem de casamento ela é tão significativa na Escritura que ela abre a história e fecha a história, para dizer que a nossa relação com o Senhor ela é semelhante a uma relação matrimonial. Tá? Isso nos fala muito acerca do valor, assim como da responsabilidade do casamento. Isto é valioso porque retrata uma das figuras mais perfeitas do relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Isto é, falar do casamento é significativo porque é um dos melhores espelhos do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas também as responsabilidades são importantes destacar, porque cada parte precisa representar bem os ideais da realidade para o qual aponta. Isto é, se o marido não ama como Cristo amou a igreja, então ele não espelha bem o relacionamento mais sublime. Se a esposa não se submete ao marido como a igreja faz a Cristo, ela não reflete bem aquilo para o qual ela aponta. Então, é importante nós entendermos tanto o valor do casamento pela analogia que ele assume do relacionamento mais significativo que existe.
e também as responsabilidades advindas disso, tá? O nosso texto, ele fala principalmente das responsabilidades. Mas eu quero inserir essa passagem dentro da epístola e resgatar algumas coisas que eu falei ontem, para que a gente entenda que o que eu vou destacar daqui a pouco sobre o papel da esposa e o papel do marido, eles estão dentro de um modelo e de um poder para o casamento cristão que vem da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, eu quero primeiro mostrar como Cristo é a base de todo o fundamento da vida, voltar naquele ponto de ontem, para depois mostrar o papel da esposa e do marido, tá bom? Então, o contexto da passagem que eu destaquei ontem nos mostra que o apóstolo Paulo, ele não nos dá mandamentos difíceis e polêmicos para que a gente cumpra com a força do nosso próprio poder. Tá? O versículo 18 começa com no Senhor. E no Senhor, né? Esposa, sejam submissas ao marido como convém no Senhor. E no Senhor aqui introduz uma dinâmica muito importante e poderosa nas relações sociais. Ontem eu falei no começo da mensagem que o nosso texto ia tratar, o capítulo 3 trata do senhorio de Cristo. Olha que interessante, nos versos que eu li hoje de manhã, que são poucos, estamos falando aí de 9 versos, eu creio, 8, 9 versos, eles estão tratando de 3 relacionamentos diferentes, mas Jesus Cristo é referido como Senhor 6 vezes. 6 vezes ele chama de Senhor, 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 o tempo todo. Então o senhorio de Cristo é muito marcante aqui nas relações familiares. No entanto, eu não quero que você entenda que é apenas Jesus mandando, e aqui que está a diferença do senhorio de Jesus. O Senhor Jesus, ele não é apenas um Senhor que dá regras e fica lá de cima olhando para o seu fracasso com uma espécie de cinismo. Não é? Ele não é um Senhor que nos massacra. O próprio Cristo falou assim, tome sobre mim, sobre você, o meu jugo, o meu fardo, ele é leve, ele é suave. E por que Cristo está dizendo isso? Porque ele vai mostrar como ele não só dá regras, ele dá capacitações. Então, vocês lembram que ontem, no meu terceiro ponto, eu falei sobre fazer tudo em nome de Jesus, e eu disse que ia ser só a introdução para hoje. Eu quero voltar nesse verso 17. O verso 17 de Colossenses 3 fala assim, e tudo que fizerdes, bem genérico, né? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse tudo, fazer tudo em nome de Jesus, inclui coisas do casamento, do relacionamento com filhos, do relacionamento com servos e patrões, e tudo aquilo que a gente vai tratar no restante. Então, esse em nome do Senhor Jesus é, primeiro, o nosso compromisso com Cristo. É aquela ligação com Jesus de tal forma que o relacionamento com Ele determina o relacionamento com os demais. Tá? Então, o nosso casamento precisa ser moldado pelo nosso vínculo com Cristo. Fazer em nome de Jesus, eu falei ontem, tem a ver com a autoridade de Jesus, mas tem a ver com carregar o nome dele. Portanto, é agir em conformidade com as normas de Jesus e tê-lo como parâmetro. Cristo é modelo não só para o marido, esse é um engano quando a gente lê o texto de Efésios, porque lá o texto fala, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e as esposas, né, submetam os maridos como a igreja submete a Cristo. Aí você fala, então o modelo das esposas é a igreja, e o modelo dos maridos é Cristo, os maridos estão lascados, porque o modelo das esposas é muito abaixo do padrão. E o modelo, né, dos maridos é inalcançável aos nossos olhos. Mas não é verdade isso. Paulo só está orientando ali em Efésios que a relação de Cristo e igreja ensina o lugar de marido e mulher no vínculo matrimonial. Mas Cristo é modelo para ambos. Isto é, Cristo não é só modelo de amor sacrificial, ele também é modelo de submissão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então, Cristo Jesus é modelo para ambos no casamento. Tanto o marido quanto a esposa refletem aspectos diferentes do amor redentor do nosso Senhor Jesus.
Isso significa que quando você estudar masculinidade ou feminilidade, você precisa tentar encontrar no próprio Cristo características que são ressaltadas no vínculo ou na constituição do feminino ou do masculino. A gente sabe que o nosso Senhor Jesus era homem, então é fácil a gente falar dele como exemplo de masculinidade. Mas a gente também precisa compreender como aquilo que Deus é e faz estabelece padrão também para aquilo que a mulher é e faz. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso hoje. Mas Jesus não é simplesmente um modelo, e aqui que está a diferença do evangelho, porque eu poderia aqui falar um monte de imite a Jesus, faça igual a Jesus, seja igual a Jesus, e aí todo mundo ia sair no final assim, apanhando, que o pastor Eber colocou o padrão lá em cima e ninguém chega lá em cima, seu porcaria. Alguma coisa assim. Porque essa é uma pregação moralista, é uma pregação que bota Cristo como o exemplo que você tem que seguir, e agora te vira, mano. Não é assim. O evangelho não é sobre isso. O cristianismo não é simplesmente em seus passos o que faria Jesus. Tá? Cristianismo tem a ver com um Cristo que opera poderosamente em nós, a andar como ele andou. Então a nossa passagem precisa ser inserida no contexto do que eu comecei ontem. Se ressuscitastes com Cristo, isto é, se você vive o poder da vida ressurreta de Cristo, faça assim, faça assado, faça... E é isso mesmo. Se você é um cristão, você vive a vida ressurreta de Cristo. Porque a gente está unido ao Cristo exaltado, eu falei ontem, nós podemos usufruir de uma vida de vitória. Lembra que eu fiz a distinção que falar de uma vida vitoriosa parece neopentecostal, mas que a diferença não é que eles falam de vitória e a gente não, é que eles estão falando de vitória agora. É uma escatologia ultra realizada, né? Por quê? Porque a vitória ela é verdadeira. Então, se nós estamos experimentando o poder da vida ressurreta, no casamento, isso faz diferença em relação a qualquer outra palestra de casamento, por mais legalzinha que seja, aquelas que você recebe no WhatsApp de alguém que mandou assim, que ele achou que é praticamente o evangelho, mas é um educador secular falando, uma coisa bonitinha, aquelas histórias legais e tal. Aí todo mundo recebe dessas, né? Aquelas que quem mandou acha que é maravilhoso, lindo e maravilhoso, podia estar na Bíblia, de tão bom que é, né? Mas que perde a diferença fundamental com qualquer outra orientação de casamento. Por quê? Porque o texto que a gente leu hoje de manhã, vários estudiosos notam que algumas das orientações que estão aqui, não todas, algumas, já tinham em outros códigos morais do lar. Na antiga Grécia e mesmo no contexto greco-romano. Tá? Então, algumas coisas são semelhantes. Só que quando a gente procura as semelhanças, e alguns estudiosos do Novo Testamento fazem isso, eles procuram as semelhanças, eles perdem de vista a distinção que o Evangelho traz. E eu quero mostrar pelo menos 3 razões nas quais essa orientação é muito diferente de qualquer outra que você vai ver em palestra interessante na internet ou mensagem bonitinha que você ouviu pelo WhatsApp ou coisa do tipo. Primeiro, a moral cristã, ela apresenta um novo propósito, que é viver para a glória do Senhor Deus. Então, tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer estejais casados, a gente poderia dizer. Fazei tudo para a glória do Senhor Deus. Então, a glória do Senhor Deus é o propósito maior. Isso é diferente de outras orientações sobre casamento. Segunda diferença é que a moral cristã, ela fornece um padrão singular de conduta. Jesus Cristo, assim, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Aí você diz, mas isso já existia. Aí ele complementa, assim como eu vos amei. Essa é a novidade. Ele incorporou esse amor ao próximo. Então, o propósito é diferente, a glória de Deus, o padrão é diferente, a pessoa de Cristo, mas a moral cristã, em terceiro lugar, ela é única, porque ela nos supre com o poder para cumprir os mandamentos, que é a graça de Deus. O poder. Então veja, ela é diferente no propósito, ela é diferente no padrão, ela é diferente no poder. E eu quero destacar mais essa terceira,
porque se a gente não destacar a terceira, toda e qualquer orientação de casamento vai ser igual dizer para o cara que não sabe nadar que ele deve nadar, quando ele está afogando. Inclusive tem pessoa que fica tão desesperada, já viu? Fulano bate o braço, nada, ele não sabe nadar. Né? Por isso que a gente tem um salva-vidas lá para ajudar. Por quê? Porque ele não tem a capacidade para fazer. Aí você fica dando orientação. Não adianta. É igual você pedir para o carro sem motor andar. Tá bonitinho por fora, carcaça linda, encerada. Mas não tem motor. Não adianta. Então, quando a gente fala sobre o relacionamento de marido e mulher, assim como os demais na vida cristã, do lar, a gente não está trazendo só princípios de Deus. Porque se eu trouxer só princípios de Deus, eu massacro você e eu também me sinto um porcaria. A gente está falando do poder de Deus, que nos possibilita participar de um casamento abençoado. Então, quando você ouvir coisas semelhantes por parte de outros que falam, quando alguém diz assim, muito legal, gostei da sua igreja, viu, pastor? Muito bom, porque lá a palestra foi bem legal, eu também ouvi um negócio, aí ele te manda um negócio diferente lá, que ele ouviu, o filósofo XYZ, que também falou umas coisas legais, assim, de casamento. Aí você vai ter que dizer para ele, então, interessante o que esse filósofo falou, né? Mas sabe qual é a diferença fundamental? O que ele falou aqui é baseado naquilo que você consegue fazer. O que você ouviu lá na igreja é baseado naquilo que Jesus Cristo faz na vida das pessoas. Muito diferente. Radicalmente diferente. Tá? Radicalmente diferente. Então, Jesus, ele é tanto o padrão de maridos e esposas, mas ele é alguém que nos dá o poder para isso. E por que é importante eu falar do Cristo como poder? Porque nós estamos tratando de pessoas que, quando se unem, não são igual a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, ou o que quer que você goste de usar, tá? A alma gêmea, né? Quando a gente ouve essas coisas, seja em música, em poesia ou em qualquer outro contexto, nós estamos absorvendo uma leitura muito pagã de casamento. Em nenhum momento Deus disse que casamento é achar o encaixe perfeito. A Bíblia não diz isso. E pensar isso é pensar de maneira a ser fixo, como se fossem peças, como eu disse ontem, que você tem um formato, né? A sua futura esposa tem outro formato, o seu futuro marido, e aí você encontra e fala, cara, encaixou, uau! Não é assim. Não é assim. Nós somos pessoas muito diferentes, eu disse ontem e repito aqui, que estão debaixo da tutela e do poder de Jesus Cristo. Então, se o casamento é pautado pelo modelo de Cristo e opera no poder de Cristo, agora vem a parte surpreendente. Teoricamente falando, quaisquer duas pessoas que amam a Cristo podem estar juntos, homem e mulher. Eu sei que isso é bastante estranho, porque se você tem cuidado do seu coração, fala assim, nossa, eu não me imagino com qualquer outra pessoa além da minha esposa. Eu sei disso, eu não me imagino com ninguém mais além do meu marido. E é bom que você não imagine mesmo. Tá? Mas a prova de que Deus não nos fez encaixe perfeito é que a Escritura nunca impediu novos casamentos depois que um cônjuge parte. Não é verdade que tem um encaixe e aí ela se foi ou ele se foi e agora não dá para casar, porque o encaixe não tem mais. Então, o fato da Escritura mostrar que, no caso de alguém vir a falecer, contrair novas núpcias, é um exemplo de que o Senhor Deus não está pegando pessoas com encaixe perfeito. Ele está os moldando para que sirvam um ao outro. Então a gente tem que quebrar com conceitos que não são cristãos e nutrir a ideia de que o casamento não é a junção de compatíveis, tá? É a união de dois pecadores que se sujeitam a Cristo. Por isso, conseguem viver juntos. É assim que a gente tem que olhar para o casamento. Então, casamento, diz o pastor Tim Keller, não é uma escolha entre abnegação e felicidade. Isto é, ou eu vou abrir mão, ou eu vou ser feliz. Não. É a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo.
A polaridade que o mundo coloca é, cara, casei, né? Então agora eu escolhi casar, então vou ter que servir, fazer o quê? Então é uma escolha entre abnegação e felicidade. Mas na Bíblia, a satisfação pode ser mútua, mas ela é por meio de sacrifício mútuo. Felicidade por intermédio do sacrifício. Casamento é um poderoso instrumento pelo qual o evangelho é revelado. E é isso que eu quero que você entenda. Então nós não vamos falar apenas de orientações práticas de marido para com mulher, de mulher para com marido, mas de como nós podemos refletir as belezas do evangelho na nossa função enquanto marido ou enquanto esposa. Tá bom? Então vamos olhar para o texto agora e à luz dessa grande introdução, vamos olhar primeiro para o papel da mulher, depois para o papel do homem. Vamos lá. Verso 18 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esse verso, ele costuma ser polêmico no nosso tempo, já há algumas gerações. Não porque ele seja difícil de entender, mas ele é difícil de engolir. Né? Isto é, muita gente tem dificuldade com isso por conta de muitas referências negativas ao longo da história. É verdade que por causa de pecados, homens foram abusivos e continuam sendo abusivos dessa autoridade, mas também é difícil porque o conceito de subordinação hoje, ele não é visto positivamente. Inclusive, o funcionário só é subordinado se ele quiser crescer na vida, é totalmente utilitário. Não existe mais a honra de você dizer, cara, tá aí alguém que, serve. Não, é porque é estratégico, cara, porque eu tenho que subir o próximo passo. Aí depois na empresa eu vou, né? Então, o conceito de subordinação não é honrado mais, e por isso esse texto é tão estranho. Muita gente critica esses textos de Paulo como se fossem fora de contexto, não é? Como se fossem alguma coisa assim da época, retrógrado, que não considera o avanço da humanidade em pleno século XX e XXI. Mas a verdade é que quando a gente olha para o contexto do escrito paulino, o cristianismo, ele elevou o status da mulher. Ele não depreciou a mulher. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o texto sagrado no ambiente dele. Então deixa eu explicar algumas coisas importantes para você saber. Você não é obrigado a saber isso, mas eu quero que você ouça para compreender a tônica paulina. O desprezo pela mulher na cultura judaica era muito forte. Por exemplo, existem leis que facilitavam o divórcio e existia em regras rabínicas uma oração que dizia assim: Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Isso é cultura judaica que recebeu a revelação veterotestamentária. Olha só que maluquice. A grega era pior ainda, né? Porque consideravam a mulher um objeto totalmente subserviente ao homem, sem capacidade de inteligência, liderança ou criatividade. Então, tanto para os gregos quanto para os romanos, as mulheres não podiam ser companheiras dos homens. O cristianismo quebrou com tudo isso, com todo esse preconceito, a começar do próprio Jesus. Jesus sempre tratou as mulheres com respeito e dignidade, fazendo coisas tremendas com elas. Por exemplo, uma das conversas que a gente mais ama na Escritura é o que ele faz com a mulher samaritana. É lindo o cuidado do nosso Senhor Jesus com aquela mulher. E revelando coisas significativas a ela sobre a adoração, sobre o momento de transição da sua obra redentora, algumas das verdades riquíssimas sobre culto, sobre conhecimento de Deus, estão lá em João 4, na conversa com aquela mulher. Jesus também revelou para Marta coisas riquíssimas sobre a ressurreição. E ele revelou para Maria Madalena coisas acerca da sua ressurreição antes do que para qualquer outro homem. Então, assim, o Salvador Jesus Cristo tem uma relação muito terna, muito valorizadora e misericordiosa para com as mulheres que eram desprezadas no primeiro século. O evangelho que direciona a mulher a ser submissa, portanto, não está refletindo aspectos negativos da cultura. É isso que é importante que você saiba. Na verdade, está transformando a cultura. O evangelho, ele é capaz de ferir a cultura naquilo que ela idolatra e corrige padrões culturais.
Então, quando a gente ouve sobre submissão e se sente desconfortável, é porque nós temos conceitos errados. Possivelmente nós temos conceitos errados sobre submissão. Vou dar exemplo de dois. O primeiro conceito errado significa inferioridade. Eu falei que a gente confunde submissão com valor, não é? Mas a Bíblia não ordena que a mulher seja submissa por ela ser inferior ao marido. Na verdade, eles são colocados em pé de igualdade, tanto na Epístola de Colossenses, como eu já falei ontem, como em Gálatas. Em Cristo não existe nem homem, nem mulher. E aí prossegue falando dos contrastes. Eles têm apenas as funções diferentes no lar e na sociedade. E a prova melhor disso é aquilo que acontece entre Cristo e o seu Pai Celeste, usado como exemplo de marido e mulher. Está lá em 1 Coríntios 11. Cristo se coloca como submisso ao seu Pai na economia da nossa salvação, isto é, na atuação da nossa salvação, embora ele seja igual ao Pai ontologicamente, quanto ao seu ser. Ele não é Deus de categoria inferior, ele é Deus igual ao Pai. Então, essência igual, atuações distintas. A submissão não tem nada a ver com essência, com valor, com inferioridade. Segundo conceito errado, submissão não significa obediência absoluta. A mulher não deve se submeter a uma decisão que fira a sua consciência e contra a expressa vontade de Deus. Isso está muito claro na Escritura, tá? Quando ela segue o seu chamado de submeter-se no casamento, ela está se submetendo em primeiro lugar a Cristo. Então, é a Cristo que ela deve obediência. Nenhuma desobediência à lei de Deus pode ser justificada em nome da submissão ao marido. É importante a gente dizer isso, tá? Inclusive, a esposa que acompanha o marido e é submissa a ele, não deve servir os ídolos dele. Parte do seu papel, esposa, é confrontar os ídolos do seu marido, tá? Então, a gente não pode deixar com que conceitos errados de submissão permeiem a nossa visão, a nossa percepção, e por isso a gente olhe torcendo o nariz. Então, o que significa ser submissa? Bem, a submissão aqui significa estar debaixo de orientações, de ordens, de posicionamento hierárquico. Paulo não está tratando primordialmente de função. Eu quero agora fazer aqui uma orientação um pouco diferente. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos acostumados a pensar que a função da mulher é ser submissa. Não, não é. A função dela é ser auxiliadora. Submissão não é função. Submissão é postura. E eu quero que você compreenda muito bem essa distinção que eu estou fazendo, porque ela vai ajudar para o marido também. Assim como o amor não é função, o amor é postura. Quando vai falar dos maridos amarem as esposas. Eu vou explicar depois na hora que eu chegar nos maridos, tá? Mas o que o texto está falando, o que o nosso texto está falando não é de função, líder, auxiliadora. Isso é função. Ele está falando de postura, seja submissa. Por que eu estou chamando isso de postura? Porque submissão não é apenas uma função de mulheres. Em Efésios 5:21 fala assim: sujeitando-vos uns aos outros, vale para todo cristão. E norteia os relacionamentos que vêm a seguir, tanto no casamento, quanto na paternidade, quanto no trabalho. Então, a sujeição um ao outro é uma parte da vida cristã. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, vai lá e lava os pés imundos e sujos e fedorentos dos apóstolos. Isso é sujeição. Pedro se sente muito desconfortável. Olha como ele tem também alguns problemas culturais. Não entendeu o evangelho. Ele diz, não, alguém na altura que o senhor está não pode fazer isso. Se eu nunca fiz isso com o senhor, e eu sou só um pescador, o senhor vai fazer comigo? Por que desse desconforto? Porque na cabeça dele, quem tem autoridade nunca pode ter postura de servo. É isso que Jesus vai ensinar de diferente. Errado. Ele continua sendo o Senhor, mas ele tem postura de servo. Tá? Isso valeu tanto para Cristo quanto para outros cristãos que se desdobraram em função de outros. Então, eu estou defendendo que submissão é postura, não é função, porque eu creio que Paulo está focando, no nosso texto, ele está focando em fraquezas
próprias de cada parte. Deixa eu explicar isso antes que as mulheres ficam bravas comigo. Tá bom? Vou tentar explicar isso de uma maneira amável, porque depois eu vou chegar nos maridos e aí vocês vão entender. Ah, agora o pastor está falando para você. Então vamos lá, deixa eu explicar com amor aqui. Desde Gênesis 3,16, quando Deus pronunciou palavras de maldição ao homem e à mulher, ele disse para a mulher: o teu desejo será para o teu marido. E eu creio que aquela expressão, ela é estranha num primeiro momento, mas ela significa que os desejos estão desordenados. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo em seguida, a história de Adão e Eva, vem a história de Caim e Abel, e Caim mata o seu irmão, e quando Deus fala com Caim, ele fala assim: cumpre a ti dominar o teu desejo. Então, o lugar mais próximo na Escritura que fala do desejo, fala de um desejo que está desordenado. De um desejo que precisa ser contido, freado. Porque o pecado agora faz com que esse desejo não seja mais naturalmente submisso, e sim ordenador das coisas. Né? Tanto é que Eva é quem dá as ordens para o marido e ele acaba comendo. Isso é, houve uma disfunção ali. Tá? Então, o meu ponto é dizer que quando o texto está falando sobre desejos desordenados, está revelando um pouco da nossa pecaminosidade. Então é por isso que quando homens se mostram imaturos ou omissos, e não são poucas as vezes que homens são omissos, mulheres sabem disso, as mulheres sentem um vácuo de liderança e se predispõem a preenchê-lo. Isso não é incomum em casamentos, não é? Como ele é pamonha, ela vai lá e diz: alguém tem que resolver. Vou lá resolver. Fala: não, vou fazer. Não, vou fazer, mulher, vou fazer, mulher. Postergando tudo. O que isso revela? Que há uma disfunção de ambas as partes. A postura que o apóstolo ordena às esposas cristãs é de serviço submisso, no qual as mulheres aprendem a viver pelos seus maridos e não a ocupar o lugar deles. Tá? Então, por que o texto está pedindo para a mulher ser submissa? Eu estou dizendo que é uma dificuldade. Aí você fala: pastor, então, Deus está pedindo que é difícil para ela? Não parece assim meio contrassenso? Não. Por quê? Porque é aí que a beleza do evangelho se mostra de maneira tão especial. A beleza do evangelho transformador. Eu não creio que o texto está dizendo para mulheres serem submissas aos maridos só porque essa é a ordem natural das coisas. Eu creio que o texto está dizendo isso porque a gente deve fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 17. É um desdobramento da vida cristã. O que eu quero dizer é que fica mais evidente o poder transformador do evangelho quando vocês, mulheres, recebem uma tarefa que não é fácil, não é natural a vocês. Fica mais evidente o poder transformador do evangelho. Quando um cristão está vivendo tempos tranquilos, e ele fala: Deus é muito bom, né? Não impacta tanto quanto você ver um cristão que está no leito de morte com dores terríveis dizendo: mas Deus é muito bom, né? Aí você fala: nossa, saí moído da visita. Que eu fui lá tentar consolar o irmão, não, mas ele falou: Deus é muito bom. Por que isso mexeu com você? Ele falou do mesmo Deus bom. Mas é mais significativo, não é? O evangelho brilha de maneira mais evidente. Por quê? Porque quem está falando isso está experimentando desconfortos enormes. Então, meu ponto é dizer que faz sentido que as mulheres recebam esse mandato. Tá? Eu creio que as mulheres devam ser mestras dessa postura de submissão. O Senhor Jesus as colocou como mestras de submissão aos seus maridos. Lembra que eu falei que sujeição a outras pessoas também é função nossa. Também é uma postura, melhor dizendo, uma postura nossa. Vai ter momentos em que a gente vai ter que se sujeitar a outros, porque é parte da vida cristã. Mulheres são mestras do seu marido nessa postura de submissão. Por isso que é dito que essa postura convém no Senhor. Versículo 18 fala: sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Por
Por que convém no Senhor? Eu não creio que convém significa simplesmente, acho que é uma boa ideia. Tem a ver com um dever adequado. Isto é constituído assim. Deus fez para ser assim. Sujeitar-se ao marido, portanto, está de acordo com o restante do ensino da palavra de Deus. Tá? É claro que a mulher aprecia a submissão muito mais quando é um marido que a ama profundamente. Não é? Ela até fala, nossa, é muito bom ser submissa a um marido que te ama. É verdade, mas só que tem algumas das suas irmãs que não têm maridos que as amam profundamente. E aí? Então, a beleza do evangelho está em não fazer a submissão da mulher condicionada à atitude do seu marido. Essa que é a diferença do evangelho, tá? Ser submissa não é se você fizer 50% se fizer a sua parte no casamento. Tá? A esposa tem que ser submissa mesmo quando o marido não a ama devidamente. Pedro coloca isso de maneira muito bonita quando ele fala assim, mulheres, ganhem os seus maridos não pelo seu muito falar. E fala da obediência de mulheres ao seu marido, mas só que ele está num contexto de maridos incrédulos. Então assim, não é que ela ama como Cristo, ele ama como Cristo ama a igreja. Porque ele não ama, ele não é cristão. E, no entanto, orientações parecidas são dadas. Por quê? Porque tanto Paulo quanto Pedro não estão falando só do que tem que ser em todo casamento. Está falando do impacto do evangelho no casamento. Tá? Então essa palestra aqui é bem estranha para a sua visita ou para aquela pessoa que você quer trazer para o evangelho que ainda não conheceu a Cristo. Muito estranha. É estranha porque eu estou falando de coisas que não só tem que ser, mas que brotam de você, do que você é em Cristo. Tá? Brotam do que você é em Cristo. Mas é por isso mesmo que a gente tem que trabalhar para que as pessoas entendam o evangelho, para que isso impacte os seus casamentos. Agora vamos falar dos maridos rapidamente. O fato de exigir coisas dos maridos já é uma mudança de padrão, porque em códigos do lar antigos, pagãos, não havia orientações aos homens. Eles tinham posse sobre suas esposas e seus filhos. Então, observe como Paulo não está falando do que o marido pode exigir da mulher. Ele está falando daquilo que o marido deve fazer à mulher, o que ele deve à mulher. O verso 19 diz, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu falei antes e agora eu vou reforçar aqui, de que o objetivo de Paulo é mostrar como é que o evangelho transforma relações sociais. Então, maridos, amai as vossas esposas não é papel, não é função, é postura. Eu falei isso antes, agora eu vou mostrar isso na vida do marido, tá? Por que é importante eu destacar que amar não é papel? É porque algumas mulheres podem estar enganadas a pensar que Deus dá ordem para o marido porque o marido não é bom de amar. A mulher já é boa de amar, então assim, Deus não precisa nem dar essa ordem. Não é verdade. Ok? Não é verdade. A mulher também precisa ser ordenada a amar. Às vezes há uma confusão romântica entre o derreter-se, o emocionar-se, que as mulheres são mais propensas do que os homens, com o conceito bíblico de amor. Mas mulheres são tão pecadoras e também têm dificuldade de fazer aquilo que não é natural. Por isso que lá em Tito, capítulo 2, fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos. Porque mulher também tem que aprender a amar. Mulheres também lutam contra o seu egocentrismo. Então, de novo, assim como submissão não é uma coisa apenas da esposa para com o marido, eu disse que a função exclusiva do marido é ser líder e da mulher ser auxiliadora. Mas ser sujeito, submisso, não é apenas uma coisa que a mulher faz. O homem também terá momentos em que ele terá que se sujeitar. A mesma coisa vale para o amor. E por quê? Por que Paulo dá essa ordem para o homem? Eu vou defender a mesma tese de que se mulheres têm a dificuldade de ordenar os seus desejos e submetê-los ao seu marido, homens têm dificuldade de serem sensíveis às necessidades dos outros. Essa insensibilidade frequentemente é marcada por rispidez. É por isso que vocês, mulheres, às vezes têm que dar aquele puxão de orelha no marido e falar assim, para de ser grosso. Estúpido.
E a Escritura até fala de tratar a mulher como um vaso frágil, exatamente por causa da estupidez, da rispidez. O nosso texto fala, não as trateis com amargura. Sabe, a gente pode postular aqui diferentes razões pelas quais o homem poderia ficar amargurado. Talvez vingança por alguma coisa que ele não gostou da esposa ter feito a ele. Pode ser o fato de ficar frustrado com a insubmissão das suas mulheres que os desonra. Pode ser o próprio egoísmo masculino de perder liberdades individuais para ter que fazer as coisas com a esposa. Pode ser um monte de expectativa frustrada. O ponto não é dizer o que leva os maridos a serem assim, é que eles de fato agem assim por natureza, por inclinação pecaminosa. E que o Evangelho está exigindo que eles aprendam a viver de forma transformadora. O senhorio de Cristo nos nossos relacionamentos requer que nós aprendamos a suportar e perdoar um ao outro. Eu falei ontem. Então nós temos que ser amarrados pelo mesmo amor, arbitrados pela mesma paz. E homens, então, têm que ensinar a amar. Eu estou falando sobre ensinar, é porque assim como eu acho que existe conceito equivocado de submissão, existe conceito equivocado de amor. Eu não estou falando do amor galanteador do marido, daquele que procura os seus próprios interesses, aquele que capricha no lugar onde ele vai escolher para levá-la para jantar, que planeja antes uma noite romântica, né? Não é isso. Até porque quando você faz isso, marido, você está fazendo com interesses. Você faz isso porque você quer estar bem com ela, você quer ter um momento gostoso com ela. Isso não é errado, só não tem nada de extraordinário no seu gesto. Nada. No máximo a sua habilidade bem interesseira. Mas fora isso, nada de extraordinário. O que é o amor do qual a Escritura trabalha? É um amor que não é um amor que busca os seus próprios interesses, como a gente leu aqui, 1 Coríntios 13, não é? A gente viu aqui na brincadeira, mas também é um amor que a gente está muito acostumado a pensar nos interesses quando é o marido que tem interesses de se deitar com a sua esposa, então ele prepara o dia, ele chama ela de docinho desde o início. Mas não é só assim que a gente mostra interesse. Uma queda muito comum de maridos é quando eles consentem às vontades das suas esposas. Isso não é amor. O marido que sempre responde aos desejos da sua esposa, sim, meu bem, a gente tem até piadinha. Em casa eu tenho a última palavra, né? Sim, meu bem. Essas piadinhas, elas mostram não amor, elas mostram um desejo de não entrar em conflito. E maridos são craques nessa porcaria. Craques. Diz assim, nossa, eu faço o que for possível para ela não ficar. Então tudo bem, mano, entendi. Vai lá em casa, ajuda ela, faz o que ela pediu. Então assim, na verdade isso não é amor. Isso é dizer, eu faço de tudo para não ter briga, para ela não falar na minha orelha. Veja, isso não revela o amor bíblico e sacrificial. Isso revela um apego ou uma idolatria do sossego. Tá? Do sossego. Eu gosto de paz. Paz nesse sentido pagão. Na Escritura, o amor, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que vai além da lei. Lembra que eu falei no começo sobre o evangelho ir além da lei? Então deixa eu explicar. Paulo, aos Efésios, falou assim que o homem, quando cuida do seu próprio corpo, ele se ama. Ele tem que agora aprender a amar o outro. O que é natural é ele cuidar de si. Isso é o natural. Tá? Mas só que o texto não fala só de amar o outro no sentido de cuidar dela, de também levá-la para os lugares que ela gosta, fazer algumas coisas que ela gosta. Isso não mostra nada sobrenatural do evangelho. Isso mostra algo possível até a homens que não são transformados. O amor do marido para com a esposa vai além de um amor ao próximo que cuida do outro. Mas é o privar-se e entregar-se à morte em favor dela. Quando fala, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja de tal forma que ele se privou de algumas das coisas mais preciosas. Deixa eu te exemplificar para você entender isso. Não tem coisa mais deleitosa para o nosso Salvador do que estar em comunhão com o seu Pai. E ele, como homem, enquanto Deus, não é possível haver cisão intertrinitária.
Mas ele, como homem, era perfeito. E ele queria sempre estar em comunhão com o Pai, mas ele sabia que a cruz era um lugar de abandono. E por isso, quando ele foi à cruz, ele experimentou o desprazer do Pai. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53. Veja, ninguém procura essas coisas porque gosta. Ele só procura essas coisas se ele ama muito. Muito. É isso que nós somos ordenados a fazer, maridos. A ensinar que quando a gente morre para si, a fim de viver para ela, isso pode incluir morte física, mas eu não estou falando apenas de morte física. Nós estamos ensinando o amor bíblico. O amor bíblico não é só o chocolatinho, por mais que seja bem legal. Não é só as flores, o jantar ou as palavras carinhosas, por mais que isso faça parte do pacote. O amor bíblico, ele é uma dádiva. Não é um sentimento prioritariamente, é uma dádiva. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. É uma dádiva. Então, quando eu falo uma dádiva, é que o dar não é resultado de sentir. Pensa comigo, Jesus ordenou que nós amássemos os nossos inimigos. Isso não é uma coisa que é possível fazer mediante ou movido por sentimentos. Eu e você não acordamos com sentimentos calorosos em relação aos nossos inimigos, né? Nos machucou nos últimos tempos, você acorda de manhã e fala assim, cara, acordei gostando do cara, ele é gente boa. Verdade que ele pisou no meu calo, mas você não é um cara legal. Não é. Ele não é legal, é por isso que ele é seu inimigo. Tá? Então não existe nenhum sentimento caloroso que te mova a fazer algo bom para com ele. Então o que é esse amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem? É que, a despeito dele não suscitar em você sentimentos de amizade, você dá. Você entrega. Por isso que maridos amam as suas esposas como Cristo ama a sua igreja e se entregou. Amor é dádiva, não é prioritariamente sentimentos. E não tem nada mais valioso para dar do que a própria vida. Se esse é um chamado difícil, e eu sei que é, ele também é um grande privilégio. Por quê? Porque Gálatas 2:20 fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando o marido morre em prol da sua amada, ele morre para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus passeios, para as noites de fazer só coisa de homem, para que Cristo seja visto nele. É um grande privilégio. A beleza está em mostrar Cristo. Então eu quero encerrar explicando a vocês que a gente não pode pensar em casamento apenas a partir de funções. Mulher, eu sou o líder, você é auxiliadora. Tudo bem, isso também é parte. O nosso texto não está falando de funções. Eu disse que o nosso texto está falando de posturas. Marido e mulher têm papéis diferentes? Tem. No outro momento, pastor Mateus, pastor Luiz Felipe, alguém pode falar sobre esses papéis. Hoje eu estou falando sobre posturas que revelam as belezas do evangelho de maneiras complementares. Tá? E mostram o parâmetro que é Cristo. Existe sujeição mútua, mas a mulher deve ser mestra nisso. Enquanto também deve haver amor mútuo, mas o marido ensina a sua esposa o que é amar sacrificialmente. Nesse sentido, casamento é uma aula mútua. E eu termino com uma ilustração importante. A razão pela qual eu estou destacando isso a vocês sobre a postura é porque o casamento precisa ser entendido como um instrumento da santificação nossa que o Senhor Deus nos deu. Isto é, quando você se casou, você se uniu a uma pessoa que eu espero que tema ao Senhor como você e que seja instrumento do Senhor na sua vida para que você cresça e vice-versa. Você observou como o texto de Efésios 5, que fala assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mostra o propósito da entrega? Ele se entregou por ela para quê? Para purificá-la. Para transformá-la de tal forma que ela fique sem ruga, sem mácula, sem defeito, ela seja apresentada
bela e perfeita no final. Em outras palavras, o texto está falando não só sobre Cristo morrer pela igreja, que a gente já conhece, fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ali é diferente, é morrer para fazê-la pura. Então, o amor sacrificial, ele purifica. O meu ponto é dizer que nós temos que enxergar o casamento assim, como sendo uma aula de santificação um na vida do outro, em que mulheres adotam a postura de mestras da sujeição e homens adoram a postura de mestres do amor. E que se ensinam mutuamente para que vocês cresçam mais próximos de Cristo Jesus. E sabe por que isso é valioso? É porque se a gente perder isso de vista, quando o Senhor levar um de nós, vai abrir um buraco e parece que a vida perde todo o sentido. E eu estou falando uma coisa muito séria, porque o casamento faz a gente muito próximo. Então é difícil não sentir uma dor terrível quando a gente perde o nosso amado ou a nossa amada. Mas o que a gente tem que lembrar é que a gente nunca perde o amado supremo. Se o nosso coração foi colocado no casamento à parte do nosso vínculo com Cristo, quando ela se for ou quando ele se for, o mundo perdeu a graça. Mas quando nós amamos a Cristo e entendemos que o nosso vínculo com ele ou com ela é para apontar para Cristo, nos aproximar dele, isso vai doer. Mas a razão pela qual não vai doer mais é porque ele chegou no final da carreira. Isto é, valeu, cumpriu o propósito. Você vai contar assim, amiga, tá doendo a partida do meu marido. Mas sabe por que eu não estou chorando mais? É porque ele chegou no alvo. Ele é igual ao seu Senhor agora. Ele está lindo, lindo de morrer. Ele está lindo. E ele vai dizer a mesma coisa dela, ela está linda. Mais linda do que eu já vi aqui. Porque ela chegou no final da carreira. Então, por isso que eu falei para vocês, a gente não pode falar de casamento à parte de Cristo. Não pode. Senão a gente não entendeu por que Paulo está colocando depois de fazer tudo em nome de Jesus. Relacionamento de casamento. É para expressar as belezas do Evangelho. Então eu quero orar com você para que Deus nos abençoe a entender isso. Senhor, nós estamos aqui desejosos de compreender melhor as bênçãos tão ricas do casamento. Mas não apenas aquilo que gente decente, mas que desconhece o Evangelho já entende. Não simplesmente que seja gostoso viver em harmonia. Não simplesmente que seja gostoso passear juntos, ser carinhosos um para com o outro. Essas coisas são boas, mas elas não são o mais significativo. O mais significativo é saber que nós somos colocados um na vida do outro para que pareçamos mais com Jesus. Então, ensina ao nosso coração a olhar para o nosso casamento de forma evangélica. Isto é, de forma a associá-lo com as bênçãos do Evangelho. Ajuda os meus irmãos aqui casados a entenderem a sua postura de mestres do amor. Ajuda as minhas irmãs aqui casadas a entenderem a postura de mestras da sujeição. E que eles aprendam a morrer para si, a fim de ensinarem o outro. E que assim o casamento seja mais doce, mais gostoso, que aponte mais para Cristo. Nós oramos no nome dele. Amém.